atitudes básicas de um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Quem é discípulo de Jesus aqui? Levante a mão. Quem é que vai ser salvo? Né? Quem que Jesus vem buscar aqui na terra? São os teólogos? Só os teólogos? Né? Só os pastores? Só os irmãos que dão glória a Deus e aleluia? Não, são os irmãos que são discípulos, são seguidores do Senhor Jesus. O que é um discípulo? Ele é um aluno, né, do mestre. Então nós vamos fazer como Jesus coloca para fazer. Amém? Como Jesus fez, eu também tenho que fazer. Amém? Então são atitudes básicas do cristão. Porque às vezes o pastor, a pastora Carla, o pastor Magalhães, a gente fica observando, né, o missionário Edinaldo, o missionário Ciane, fica observando às vezes uma falta de atitude de alguns irmãos que precisa ser corrigido. E até na gente, se a gente não tiver apercebido, a gente tem que olhar para si, né? E também vigiar quanto a esse aspecto. Nós precisamos ver o básico. Quem sou eu? Sou cristão, então eu tenho que ver esse atitude. Amém? Se eu deixar de fazer alguma coisa que está aqui, é porque eu preciso voltar ao primeiro amor e me lembrar de quem eu sou. Amém? Então vamos lá primeiro. Zelo pelas coisas sagradas. João 2, 16 e 17. Palavras do próprio Senhor Jesus. Olha o que Jesus disse. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não passais da casa de meu pai, casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Né? Nessa passagem, Jesus pega um chicote mesmo, né? Ele pega um chicote, porque estavam fazendo esses pombos aí, que a Bíblia diz, e os animais que estavam à venda lá dentro, eram para fazer uma espécie de troca, né? Porque eles eram sacrifícios feitos nos holocaustos. Então as pessoas vendiam, a Bíblia diz que eles tinham que tirar deles, né, do rebanho deles, né, e passar no meio do arraial. Olha só, isso era histórico. Eles tinham que passar no meio do arraial com o animal deles, no meio do templo, para entregar para o sacerdote. Quando eles passavam com aquele animal no meio do templo, todo mundo já imaginava: esse rapaz pecou. Toda vez que o homem pecava, ele tinha que levar um animal desse para sacrificar. Na realidade, era uma tipologia do que seria o sacrifício de Jesus. Um inocente tem que morrer para pagar o pecado daquele. Não, isso aí, misericórdia, está vendendo a bênção, né? Então está fazendo da casa de Deus um comércio. É isso que Deus não se agrada. Amém, amado? Como tem tanto pastores como padres, né? Eu falo claro, porque você sabe quem é que está direitinho diante de Deus. Amém? Pelos seus frutos conhecereis, Jesus disse. E às vezes a pessoa está ali enganando o povo, subtraindo, né, valores altíssimos, porque todo trabalhador é digno do seu salário. A nossa igreja tem uma outra filosofia, todos nós aqui trabalhamos, né? Todos nós damos os dízimos, né? Mas eu não posso dizer que as igrejas que pagam e assalariam pastores são errados, porque isso é bíblico, né? O dia que eu estiver velhinho, bem velhinho, e não tiver, os irmãos vão olhar, vamos dar um valor fixo aqui para ajudar o pastor Paulo, eu vou aceitar, porque a igreja decidiu, mas não fui eu que decidi. Amém, irmão? Bem velhinho, né? Será que tem bengala? Não tem bengala não, deixa a bengala para lá, né? Mas é digno, a Bíblia diz que é digno, todo trabalhador é digno do seu salário. Mas as pessoas desvirtuaram, muito desvirtuaram, e fizeram comércio na casa de Deus. Então é isso que Jesus está falando. Então, zelo pela integridade da obra de Deus. Amém, amado? Para que a obra de Deus não se transforme num comércio. Aqui ninguém vende bênção, aqui ninguém troca bênção, eu não vendo nada para você, eu não compro, não recebo de você para você ser encoberto do seu pecado.
Tem muitos empresários, inclusive, que são abençoadores da igreja, mas não vão entrar no céu. Por quê, pastor? Porque eles pensam que por muito darem, vão entrar na glória de Deus. E muitas vezes o pastor ou o padre também, desvirtuado, fora da visão de Deus, aceita aquilo dali e não quer falar a verdade para ele, que ele está em pecado, muitas vezes adulterando, para que ele não saia da igreja. Amém, amado? Mas entre nós, vamos fazer sempre o pacto de falar a verdade. Amém, amado? Deus quer que você zele pela integridade da igreja. Não é só o pastor que tem que zelar pela integridade da igreja, pela retidão da igreja, mas você também. Você também tem que ser um fiscal da igreja, da verdade. Pastor, olha, tem um diácono ali que está vendendo bênção. Ele foi lá para a rua, me diga quem é que eu ensino aqui. Amém, amado? Amém? Essa é a minha função. Essa é a função dos pastores aqui. São zeladores da obra de Deus. Deus zelo pela obra. Outro versículo aqui em Apocalipse 3,19, Deus diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Então Deus manda você ser zeloso. Né? O que é uma pessoa zelosa? Deus zeloso pelas boas obras, zeloso pela sua integridade, zeloso pelo irmão recém-convertido. Então você é implacável, você está ali do lado dele, né? Olha, por que você não veio? A pastora Elaine tem falado aí sobre as células têm que funcionar mesmo. Por que você não veio? Eu estou preocupado. Irmão, por que você não veio aqui na reunião? Por que você não veio no culto? Você tem que também ser zeloso por aquela alma. Amém, amado? Eu hoje tenho muitas almas, né? Muitas almas para cuidar, mas se você não me ajudar, fica difícil. A igreja vai chegar a um ponto, só para você ter uma ideia, a igreja na Coreia do Sul, o pastor David Young-Cho, já pensou? Uma igreja que há 10, 15, 20 anos atrás tinha 1 milhão de membros. Como é que aquele homem poderia controlar tudo? É porque ela tem um trabalho de células, e cada célula tem um pastor, é um líder. Quando ele não é pastor, ele é um líder, mas serve de pastor, ele exerce a função pastoral. Amém, amado? Porque eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, a um marido, a saber, a Cristo. Quem que estava falando aqui? O apóstolo Paulo. Ele estava dizendo: olha, eu sou zeloso da vossa alma. Por isso que o pastor Paulo às vezes pega no seu pé. Porque eu me preocupo com você. Se eu fosse uma pessoa que não estivesse interessada na sua alma, eu não estaria nem aí para você. De vez em quando eu brinco assim no sentido, sabe? Mas se você prestar atenção, aquela minha brincadeira, aquela minha palavra que eu falei para não machucar a pessoa, ela tem um sentido também. Às vezes eu chamo mais de olha o irmão cometa, né? Ou irmão cometa. Por que eu sou cometa? É porque de vez em quando eu estou aqui na igreja, eu não estou todo dia, eu preciso ser assíduo, né? Tem o crente beija-flor, né? Aí vem aqui na igreja, vai na outra igreja ali, vai na outra igreja, né? Tem vários modelos e acaba não se alimentando direito. Aí vê que lá a água está meio turva, ele volta de novo. Amém, amado? Aí o pastor tem que repreender. O pastor Magalhães está lá, pastor Helena, né? Pastor Acá, bora, vamos. Amém, amado? Missionário Reinaldo, missionário aperta. Por que você não veio? Por quê? Porque nós amamos você. Nós temos zelo. Eu tenho uma responsabilidade de apresentar você diante de Deus. Você vai responder pelos seus atos. Mas o que eu fui omisso, Deus vai dizer: por que você não falou a verdade? Para aquela mulher. Por que você não falou a verdade para me ouvir? Por que você não deu uma corrigida nela? A ponta do pastor, do cajado que ele levava, tinha 2 pontas. Uma era assim, é igual um guarda-chuva, né? Uma era assim e a outra era reta. A reta, isso é verdade. Eu vou trazer um filme aqui para vocês, um documentário, inclusive está ali para alocar, muito bom.
ele